Hello everybody! Olá pessoal, estamos juntos em mais um CADEF. CADEF Conhecimento Além da Dimensão Física. CADEF de número 210. Very good! Muito bem, graças a Deus, que alegria estar com vocês. Esse momento para mim é muito rico, muito gostoso. Eu me sinto tão bem de estar com vocês. Trabalho para vocês. Vocês me ajudam tanto. Vocês prestigiando o meu canal, o meu trabalho. Eu fico muito contente por vocês. Muito obrigado por vocês existirem, por vocês estarem comigo. Muito obrigado, de coração. Certo, nós vamos falar sobre felinos, draconianos, uranianos, jupiterianos, greys, oh my gosh, marcianos. Não importa o nome, o nome é de só menos importância. Mas então, eles existem ou não existem? Que história é essa? Sabemos, por exemplo, que o nosso planeta, ele tem aproximadamente 4,5 bilhões de anos, o nosso planeta. E já passou por 5 grandes extinções. A última se deu há mais ou menos 800 milhões de anos atrás. Mais ou menos 800 milhões de anos atrás. Very good, muito bem. Que foi a era da Terra de Gelo. Muito bem, que é a era, na verdade, criogênica, né? Mas recebeu esse apelido, Terra Bola de Neve, desculpe. Recebeu o apelido de Bola de Neve, a Terra, Bola de Neve. Por quê? Porque uma crosta tomou conta da Terra, que é a era criogênica. Muito bem, há quase 1 bilhão de anos atrás. E acabou, de fato, com a vida na Terra. Dizimou a vida da Terra. Por quê? Porque a Terra, a vida, ela ganhou a expressão quando um grande, digamos, uma massa, na verdade, uma massa amorfa, sem forma, ela chegou até nós, até a Terra, não existia nada, absolutamente nada, a não ser, claro, né, as forças telúricas, a crosta, os mantos tentando se reorganizar, mas vida biológica não havia, evidentemente. Então veio essa massa, digamos, sem forma nenhuma, que Emmanuel chamou de protoplasma. Ela veio, se chocou à Terra e trouxe vida aos seios tépidos dos oceanos, do oceano. E essa vida começou a se desenvolver numa questão, primeiro, unicelular, e depois pluricelular, e foi realmente ganhando uma expressão bastante complexa a vida. Aí temos as primeiras algas, depois disso essas primeiras algas alcançaram as olas, e depois temos as primeiras, digamos, realidades do mundo botânico, algumas plantas que começaram a nascer e começaram a ganhar um espaço na Terra, e foi ficando complexo, depois os primeiros insetos, e assim foi. Mas digamos que esses insetos, estamos fazendo uma análise, digamos que esses insetos, eles não fossem dizimados. Digamos, os insetos não fossem dizimados. Foram, mas digamos que não fossem dizimados. As borboletas, digamos, uma espécie de borboleta lá, ela não foi dizimada. Então o que acontece? O que é borboleta? Borboleta é um espírito. Kardec, não tem como fugir do gênio Allan Kardec. Oi, meus irmãos, eu convido vocês, leiam Kardec e depois estudem Kardec. A primeira vez, vocês só vão ler, né? Vão ler. Oba, tudo bom? A primeira vez, vocês vão ler. Depois, vocês vão estudar. Primeira vez você lê Allan Kardec e depois você estuda. Não significa que você seja espírita, vai ser espírita, não. Para você entender Allan Kardec. E ele já tratou desse assunto no século XIX, na questão 23. O que é espírito? O que é espírito? Não o que é. Que é? Não o que é. Que é espírito? Resposta: princípio inteligente do universo. Princípio. Princípio. Poxa. Princípio de tudo quanto há. Princípio inteligente do universo. Qual que é o princípio do 1? O princípio do 1? O 1 originou-se do 0, 0, 1, mas 0 não existe. Então o 1, sei lá, vamos voltar, menos 1, números inteiros, menos 1, menos 2, eu não sei. Porque os números inteiros descem ao infinito. E também sobe ao infinito. É um mistério. Mas
é o princípio do universo, segundo os bons espíritos. Então, o que tem na borboleta que nós estamos tratando, essa borboleta que sobreviveu? Essa borboleta, meus irmãos, tem o princípio inteligente do universo. O princípio, só um segundo, meus irmãos. O princípio inteligente do universo. E este princípio inteligente do universo, digamos, ele está então em uma borboleta. O princípio inteligente do universo precisa evoluir. Segundo Emmanuel, o princípio inteligente do universo passa do átomo e vai até o arcanjo, evoluindo. Começa no átomo. Começa não, é só um termo simbólico, porque antes do átomo também tem outras realidades. O átomo não é a primeira realidade. John Dalton, em 1803, falava que o átomo era indivisível. Então, até Demócrito, antes de Cristo, alguns séculos antes de Cristo, até Demócrito, que Demócrito foi o primeiro atomista da história. Inclusive ele fala da Terra, ele propõe a Terra, né, como um dos 4 elementos fundamentais do universo. Então, segundo o nosso querido Demócrito, o átomo não era divisível. E essa ideia durou até o século XIX, no início do século XIX, em 1803, ou 1804, não, 1803, até 1803, com John Dalton. John Dalton dizia que o átomo não era divisível. E hoje a física quântica conseguiu dividir o átomo? Claro, meu Deus do céu. Existe uma realidade tão complexa dentro do átomo. Dividiu, e dividiu de novo, e dividiu de novo, e dividiu de novo. Mas Emmanuel diz que o princípio inteligente, então, que é o espírito, começa no átomo. Mas ele usou uma figura alegórica, claro. Uma alegoria, né? Porque antes do átomo existe uma outra realidade. Uma simbologia que ele usou, né? Porque antes do átomo existe uma outra realidade. Não é verdade? Existe uma outra realidade antes do átomo. Então, o espírito trafega, meus irmãos. O espírito trafega nestas características aí, do átomo ao arcanjo. Então, do átomo ao arcanjo, o espírito experimenta a evolução. E o que tem nessa borboleta que nós estamos falando? Nessa borboleta tem um espírito. A borboleta está se desenvolvendo. E o espírito que está dentro dela vai se desenvolver também. Como não houve extinção na Terra, esse princípio inteligente pode se desenvolver na mesma borboleta. E vai se desenvolvendo, e vai se desenvolvendo. Charles Darwin, por exemplo, ele fala, não é verdade? Na teoria da evolução, ele fala que é possível se uma espécie se desenvolver e ficando cada vez mais forte. Inclusive ele fez uma publicação em 1859, não é verdade, sobre esse assunto. Ele não fez uma publicação em 1859 sobre esse assunto? Ele fez. Ele publicou no início do século XIX, em 1859, ele fez uma publicação. Ele falou dessa questão. Charles Darwin. Inclusive, quando ele publicou a teoria da evolução, a doutrina espírita, 2 anos antes já havia sido publicada, o Livro dos Espíritos, e havia falado do mesmo assunto. Do mesmo assunto, as mesmas questões. Veja como a doutrina espírita, ela sempre esteve à frente. Então, o que acontece? Como Charles Darwin falou que é possível, claro, porque os mais fortes sobrevivem, os mais novos sobrevivem e outros argumentos mais. Então este princípio inteligente vai se desenvolvendo, a borboleta vai ficando cada vez mais exímia naquela condição de borboleta, mas a inteligência do princípio inteligente vai se expandindo. Então ele acaba sendo borboleta, porém com uma inteligência muito superior. É o que pode ter acontecido, por exemplo, nesses planetas onde nós temos felinos, onde nós temos draconianos, onde nós temos reptilianos, onde nós temos, digamos, não sei, eu vou falar cachorrianos, gatonianos, pernilongianos,
macaquianos, tanto faz o nome. O nome tanto faz. O fato é que nós estamos cercados por realidades, sim. Realidades que não conhecemos. Inclusive Allan Kardec, mais uma vez o gênio Allan Kardec, ele, nas reuniões secretas no sentido de ser fechadas, né? Não secretas no sentido de não poder entrar, ser fechadas, né? Nas reuniões fechadas, ele inclusive trouxe à tona a comunicação, porque ele invocava os espíritos, né, de outros planetas. Ele evocava os espíritos de outros planetas. E esses espíritos vinham e davam depoimento da sociedade. Inclusive, muitos fazem isso hoje ainda. Então, por esta razão, sabemos que é possível. Agora, eles podem se comunicar conosco? Eles podem se interagir conosco? Podem, claro que podem. Só que temos que ter um critério, né, meus amigos? Como Kardec, por exemplo, sempre nos recomendou. Tudo na vida temos que ter critérios, né? Não podemos deixar, por exemplo, a fantasia tomar conta. Não podemos deixar a excitação, a empolgação tomar conta. Tem pessoas que ficam impressionadas. E tudo mas é por causa disso, é por causa daquilo. E ficam impressionadas com o assunto. E não é bem assim. Muito raramente um ser dessa envergadura vai contatar uma pessoa. É muito difícil isso. Esses seres, eles estão preocupados com o nosso desenvolvimento moral. Muito raro eles aparecerem. Por isso que não há um contato tão expressivo, porque a humanidade não está preparada ainda. A humanidade precisa fazer o trabalho interior, da autoconscientização, e isso demanda tempo. Você acha, por exemplo, que se eles quisessem, por exemplo, você acha que eles já não fariam isso? Você acha que algum governo do planeta tem capacidade de proibir a vinda de um ser das estrelas? Pelo amor de Deus! Um pouco de lógica até. Não precisa nem ser nenhum Albert Einstein, nenhum Stephen Hawking para cogitar disso. Claro que não. Se eles quisessem chegar à Terra e falar, não, nós estamos aqui, a vida prossegue, etc e tal, eles fariam. Por que eles não fazem? Porque não é o momento ainda. Agora, existem os seres que são avessos ao bem? Existem. Inclusive falamos isso em um dos CADEFs. O Chico Xavier reconhece isso. 10% dessas civilizações, 10% estão voltadas ao mal. Desenvolveram a inteligência, mas não desenvolveram o amor. Então, há essa questão. Porém, para eles chegarem até a Terra, há toda uma situação. Não é assim, chegando até a Terra. Que história é essa? É que nem, por exemplo, você vai chegando até um lugar que você não pode chegar? Não. Você é barrado. E se você insistir, você é preso. Você é um contraventor. Você está querendo até ser um invasor. Você acaba sendo preso. É a mesma coisa a Terra. Alguns acabam burlando e conseguem chegar. Aí você vê, por exemplo, algumas abduções que são terrivelmente anticristãs, porque eles realmente não têm esse sentimento de piedade. Mas também não fazemos coisas parecidas com os nossos ratinhos nos laboratórios? Fazemos, não fazemos? Se bem que estão de olhos nesse tipo de experiências muito, né, assim, digamos, desumanas, digamos assim, né? Porque não é humano fazer isso, né? Algumas experiências tem que haver algumas experimentações, claro, da ciência, mas com um certo cuidado. E esses seres não têm esses cuidados, eles vêm, implantam um chip muitas vezes e acabam desorganizando a pessoa. Mas não é assim, eles não vêm a hora em que quer. Se fosse assim, eles dominavam a Terra, então por que não dominam? Porque não pode, existe uma lei. É que nem algumas pessoas perguntam para nós, Ednelson, eu posso sair do corpo e ir até a área 51, visitar a área 51? Pode. Você sai do corpo e vai até lá, mas você não vai entrar. Por quê? Porque chegando lá existe uma equipe de espíritos que lideram lá, que protegem aquele lugar. Você não vai entrando assim. Não pode. Até numa casa você não pode entrando assim. Para você entrar numa casa quando você sai do corpo, eu vou ver o que a minha namorada está fazendo. Ela está pensando em mim, será? Ou está teclando com outro? Oh, meu Deus do céu! Mas a mãe da namorada sua, de repente ela é cristã, ela é católica, uma boa católica, ela faz o terço, ela assiste às missas na TV, a casa dela fica protegida. Então você não vai conseguir entrar assim, porque há guardiões lá. É a mesma coisa na Terra, senão a Terra seria a casa da manjona. E outra, contatado. Muito cuidado com essa história. Muitas vezes a pessoa fala que é contatada, não por maldade,
Muitas vezes nem é por maldade, mas ela entra numa autoilusão, porque Kardec estudou na questão 100. Kardec estudou na questão 100, frente à categoria dos espíritos. Existem muitos tipos de espíritos. E nos espíritos extraterrestres é a mesma coisa. Existe uma categoria, uma hierarquia. Existem espíritos, que são espíritos, independente de ser draconiano, greys, o nome que for, são espíritos, que é o princípio inteligente do universo. Da questão 23 de Allan Kardec, são espíritos. A diferença é que estão num corpo de draconiano. Amanhã eles podem reencarnar como felinos, amanhã eles podem reencarnar como gatilinos, papagainos, sei lá o nome. Barata não tem, né? Espírito baratinos, ninguém quer ser, porque é feia, barata é feia, né? Mas então, é isso. Pode acontecer, mas essa questão, meus irmãos, temos que ter segurança. Temos que ter bastante análise, bastante ponderação. Mas é possível sim estarmos cercados por reptilianos, por draconianos. Talvez não nessa semelhança que pincelam aí. Temos que ter cuidado com o que vem falando aí. Pessoas falando sem responsabilidade. E isso pode realmente trazer um desconforto, uma insegurança. Mas como dissemos, o que você tem no seu coração? Um sexto sentido. Sabe o que você faz? Se você estiver na dúvida, vai fazer pesquisa. O CADEF nunca fecha um ponto. Venha com nós e vamos fazer pesquisa juntos. Será que está acontecendo isso mesmo? Será que é assim mesmo? Vamos fazer pesquisa juntos. O CADEF, dentro do CADEF, há ufólogos. Nós temos, dentro do CADEF, somos quase 10 mil pessoas. Quase 10 mil pessoas. Dentro do CADEF temos psicólogos. Não é, meus irmãos? Vocês que estão me ouvindo aí, não é verdade? É o nosso CADEF. Então você não está sozinho. Tem dúvida? Sexto sentido aqui, ó. Certo? Dá uma olhada, pense bem, analise. Será que tem sentido? Eu não estou falando que muitos falam por maldade. Não. Falam por ignorância no bom sentido. Não conhecem de fato, ou então estão muito entusiasmados. Tem pessoas que se inculcam enviados. Porque sou enviado, tenho contato com o ser não sei da onde, o ser veio me visitar. A pessoa pode perceber, você vê o olho da pessoa, você vê que a pessoa está ali embriagada, né? Você vê que o que a pessoa fala está faltando, não é assim que funciona? Mas temos que ter misericórdia, temos que ter misericórdia. Isso aqui é um bate-papo, é isso, é CADEF, CADEF Energia. O próximo CADEF nós vamos falar sobre acender vela para espíritos, funciona? Eu recebi algumas questões na minha caixa, no inbox, e os irmãos perguntando. Como foram muitas questões, eu vou sempre na maioria, né? O que a maioria quer, eu faço. Então os irmãos estão perguntando, pode acender vela por espírito, Dinelson? Eu estou confuso, estou sem saber. Quando eu vejo um espírito, porque sempre que eu estou fazendo técnica e vejo espírito, eu fiquei confuso agora. Porque falaram que eu devo reprimir o espírito, que eu devo evitar o espírito, que eu devo mandar o espírito para não sei para onde, que eu devo deixar o espírito com os espíritos lá. Como que eu faço isso, Dinelson? Estou inseguro, e agora? Eu quero sair do corpo e sempre vejo espíritos. A gente vai falar desse assunto com todo o carinho, com todo o carinho do mundo. É CADEF, CADEF é força. Eu vou apresentar um cara que está chegando no CADEF aí, ele tem 21 mil inscritos, o cara é gigantesco. Mas não é o momento ainda, ele está chegando. Vocês vão ver onde nós vamos parar com essa história da reforma íntima, a história do convite ao estudo. É algo muito legal, é muito positivo. A família tem que crescer, né? Não pode ficar parada. É CADEF, CADEF é força, CADEF é poder. Que a luz do conhecimento esteja conosco. Sucesso! Que Deus seja louvado! Very good. Muito bom.